Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo em dinâmica, tá? Na última aula eu falei sobre o princípio da inércia e a diferença de peso e massa. O princípio da inércia, então, ele é conhecido como a nossa primeira lei de Newton, e ela diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, e um corpo em repouso ele tende a permanecer em repouso, a não ser que haja ali uma força sobre ele, tá? Hoje nós vamos falar então sobre o princípio fundamental da dinâmica, que é a nossa segunda lei de Newton. Na sua apostila, você tem as aulas 26 e 27, que vai falar sobre esse princípio fundamental da dinâmica em um movimento retilíneo, e você tem a aula 28 e 29, que fala também sobre esse princípio fundamental da dinâmica, só que então em um movimento circular uniforme. A explicação eu farei em um vídeo só, a ideia é a mesma, e o vídeo de correção dos exercícios eu vou dividir para um vídeo para cada uma dessas aulas, tá? Então, vamos começar conversando sobre o princípio fundamental da dinâmica para o movimento retilíneo. O que a gente tem aqui, né? A gente falou um pouquinho sobre o movimento, né, de um corpo, a gente falou sobre o princípio da inércia. Então, se o corpo ele está em inércia, ele pode estar estático ou dinâmico, tá? Então, se ele está parado, está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Agora, se ele está em movimento retilíneo uniforme, pessoal, lembrando, movimento retilíneo uniforme, ou seja, a sua velocidade é constante, ele não tem aceleração ali. A força resultante que está ali naquele corpo é igual a zero, a força resultante é nula. Então, a gente diz que esse corpo está ali em inércia, tá? Então, quando as nossas resultantes são iguais a zero, né? Resultante igual a zero, a velocidade é constante. Pode ser igual a zero em repouso, pode ser uma velocidade constante x, porém constante, movimento retilíneo uniforme. É muito importante isso, tá, pessoal? Agora, quando eu tenho as resultantes, né, a soma dessas resultantes diferentes de zero, então, eu tenho a minha velocidade variável, certo? Então, força resultante diferente de zero, a velocidade vai ser diferente de zero. A velocidade é diferente de zero porque a aceleração também é diferente de zero. Ou seja, esse corpo ele pode estar ganhando velocidade, perdendo velocidade, fazendo curvas, alterando trajetórias, tá? Para tudo isso, eu preciso então de uma aceleração, ou seja, eu preciso alterar essa velocidade. Ou seja, eu posso ter um movimento retilíneo acelerado, eu posso ter um movimento retilíneo retardado, ou seja, ele pode aumentar a velocidade ou ele pode diminuir a velocidade, ou eu posso ter também um movimento circular uniforme. Então, nós temos algumas sequências de figuras aí, e ele vai mostrar o seguinte. Pessoal, a gente sempre vai ter a força resultante na direção da aceleração, tá? Mesma direção e mesmo sentido da aceleração. Então, ele mostra aqui nessa sequência as forças que estão agindo no corpo num determinado intervalo de tempo. A velocidade é para a direita porque o sentido do movimento é para a direita, tá? Para a direita, perdão. O sentido da aceleração também é para a direita porque esse movimento ele é acelerado. Então, observa que eu tenho a força normal e a peso, tá? No caso aqui eu estou no plano horizontal, provavelmente elas vão se anular, tá? Eu tenho o atrito é aquela força de resistência quanto ao seu movimento. Vou empurrar uma caixa, tá? Então, aplico uma força. Tem o atrito do solo, eu estou empurrando no cimento, naquele piso emborrachado, numa pista de gelo, esse atrito vai ser a resistência. E eu tenho aqui uma força de tração, eu estou puxando esse corpo aqui, é uma corda, né? Então, como a normal e o peso aqui se anulam, a minha resultante vai ser a tração menos o atrito. No caso, como a tração ela é maior, a minha aceleração nesse caso é para a direita, tá? No mesmo sentido que a minha velocidade. Neste segundo caso aqui, tá?
eu tenho um movimento retardado. A velocidade, ela é para a direita, certo? O corpo está se movendo para a direita. Porém, a aceleração é para a esquerda. Por quê? Porque esse corpo ele está diminuindo a sua velocidade. Então, eu tenho a minha normal e o peso, né? Aqui um plano horizontal se anulam. E eu tenho o meu atrito. No caso, essa resultante ela é igual ao atrito, por isso que a aceleração é para trás, velocidade para frente, aceleração contrária, tudo bem? Uma é para a direita, outra para a esquerda. Nesse caso, então, isso, pessoal, são exemplos de um movimento retilíneo. Então, aqui a gente tem um movimento circular, tá? Então, observem só, eu tenho aqui um patinador, eu tenho a tração, tá? Ele está conectado por um fio, por uma corda aqui. Eu tenho a força-peso, lembrando, a força-peso, ela é sempre vertical para baixo, e a força normal, ela é perpendicular com o plano de apoio, forma um ângulo de 90 graus com ângulo de apoio. Neste caso, é horizontal, né? Anulam as duas, eu tenho aqui a minha tração, que impede que ele se separe deste ponto, tá? Quando a gente analisou um movimento circular uniforme, nós temos aqui que a aceleração dele, lembra, pessoal, a aceleração total é igual à aceleração tangencial mais aceleração centrípeta. No movimento retilíneo uniforme, ele não tem aceleração, certo? Ele não tem força resultante e não tem aceleração. Quando eu estava aqui no movimento retilíneo acelerado ou retardado, a minha aceleração total é igual à aceleração tangencial. Eu não tenho aceleração centrípeta nesse caso. Já aqui, a minha aceleração, ela vai ter aqui a aceleração centrípeta, tudo bem? Então, ele colocou que a resultante e a aceleração, elas têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Isso no movimento circular uniforme, tudo bem? Então, quando a gente fala da intensidade dessas resultantes e da aceleração, tá? A gente verifica essas forças. Então, a gente chega na nossa fórmula, tá? Que essa fórmula aqui seria a fórmula do nosso princípio fundamental da dinâmica, que a resultante vai ser a massa vezes a aceleração total. Acabei de falar da aceleração total, a gente tem a aceleração tangencial, a aceleração centrípeta. Pessoal, nesse momento nós vamos utilizar o que a gente aprendeu em todas as nossas aulas, né, de cinemática, a gente utiliza aqui, tá? Porque quando a gente fala da aceleração tangencial, é da mesma maneira que a gente calculou lá na apostila 1. Lembra das primeiras aulas que a gente tinha a equação da velocidade, equação dos espaços, Torricelli. A gente utiliza essas fórmulas novamente. E a aceleração centrípeta a gente aprendeu agora no movimento circular uniforme. Então, a nossa resultante é a massa vezes a aceleração total. Pessoal, essa mesma fórmula aqui, ó, eu isolei a aceleração, tá? A massa estava multiplicando, passei para o outro lado dividindo, de maneira que eu cheguei a esta fórmula aqui. A massa e a aceleração, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a massa, menor a aceleração, certo? Eu expliquei para vocês na última aula, no princípio da inércia e na aula de peso e massa, eu falei o seguinte, que a massa é a tendência de um corpo a permanecer em inércia, tá? Ou seja, eu tenho um corpo em repouso, tá? Vou pensar aqui, eu tenho um corpo de 20 quilos e um corpo de 50 quilos. Qual que eu vou conseguir empurrar com uma maior facilidade? Qual que eu vou ter que utilizar uma força maior, aplicar uma força maior nesse corpo para tirar ele desse estado, tá? Então, se eu aplicar a mesma força, apliquei, não sei, 100 newtons, tá? Apliquei um valor de força lá de 100 newtons no corpo A e no corpo B. Qual que vai ter uma aceleração maior com a mesma força resultante, tá? Com a mesma força resultante,
Então, o corpo que eu tenho a massa menor, ele vai ter uma aceleração maior, tudo bem? Lembrando o que eu falei lá sobre no princípio da inércia, tá? Dessa massa e a inércia de um corpo. Então, a gente tem essa fórmula, ela é muito importante, tá? Resultante, a massa vezes a aceleração. Então, a gente tem que analisar, movimento circular ou movimento retilíneo? Qual é a aceleração que eu tenho aqui? Força resultante, o que eu tenho ali? Eu tenho tração, eu tenho peso, eu tenho normal. Então, a gente começa a analisar essas situações. A unidade de força é em Newton. Eu só coloquei isso aqui novamente, ó. Eu tenho a massa vezes a aceleração. A massa, a gente sempre vai utilizar quilogramas. E a aceleração, a gente sabe que é metros por segundo ao quadrado. Então, o Newton equivale, uma outra unidade de força, a gente tem o quilograma por metro por segundo ao quadrado. A gente chama isso de quilograma-força, tá? Eu coloquei aqui, ó, um cálculo de força-peso para um corpo de massa de 1 kg. A gravidade é 9,8. Então, o peso é igual a 9,8 newtons, ou seja, 1 kg força, ou seja, a força resultante ali de 1 kg, um corpo de 1 kg é igual a 9,8 newtons. A gente tem essa unidade também, tá? Mas geralmente utiliza-se newton. Então, a gente resume aqui essa questão da equação fundamental da dinâmica nessas duas afirmações. A primeira, a intensidade da resultante das forças que agem sobre o corpo, ela é proporcional à intensidade da aceleração vetorial de um corpo, sendo que a constante de proporcionalidade é a massa, tá? Então, a gente chega a essa fórmula. E a resultante e a aceleração, elas vão ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Resultante e aceleração, não é resultante e velocidade, tá, pessoal? Resultante e aceleração. Então, quando a gente fala aqui de um corpo que ele está em um movimento retilíneo, tá? Não é uniforme, porque se ele tivesse um movimento retilíneo uniforme, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Força que age sobre o corpo. Eu tenho a força de campo e a de contato. Estamos estudando a de contato. A resultante, ela é a soma das forças. A gente já estudou sobre isso, tá? O movimento de um corpo, ele tem um movimento retilíneo e curvilíneo. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele não tem aceleração. Se ele está em movimento retilíneo variado aqui, pode ser acelerado ou retardado, ele vai ter aceleração tangencial. E no nosso movimento curvilíneo, nós vamos ter a aceleração centrípeta, tudo bem? Então, a gente tem aqui a aceleração de um corpo. É sempre aceleração tangencial mais aceleração centrípeta. Você vai analisar o caso e ver o que você tem ali. Então, na nossa equação fundamental da dinâmica, a resultante e a aceleração, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Aqui eu só coloquei a fórmula, tá? Aceleração total, neste caso, é igual a aceleração tangencial, porque é retilíneo. Na aula seguinte, é basicamente essa mesma ideia da explicação, porém falamos aqui de um movimento circular uniforme. Então, quando eu tenho um movimento circular uniforme, o que vai mudar de tudo isso, professora? A resultante, ela continua tendo a mesma direção e o mesmo sentido que a aceleração, mas agora a minha aceleração não é tangencial, a minha aceleração é a aceleração centrípeta. Como eu calculo a aceleração centrípeta, professora? Eu tenho essas fórmulas aqui, tá? Velocidade escalar ao quadrado sobre o raio e a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Vocês podem retomar a aula de movimento circular uniforme, que lá eu vou falar de frequência, período, tudo isso, tá? Os próximos vídeos serão de correção. Dúvidas, vocês enviem no e-mail. Até o próximo vídeo, pessoal!